tudo bom? Como vão vocês? Está falando é Sérgio. Para quem não me conhece ainda, me apresento assim. Vamos falar hoje sobre um assunto legal que muita gente que coloca, sustentabilidade, né? Então, o que eu entendo o que seja essa palavra, ser sustentável. Muita gente já tem dentro de si, é uma coisa que vem de cultura, de criação, de educação, muitas vezes familiar, e tem muitas pessoas colocando isso aí na área de educação, complementando essa educação, né? Aqui é uma coisa que já existe, como eu disse anteriormente, em muitas pessoas, mas outras pessoas não foram criadas assim. Então há aquele conflito, aquela social, né? O que seria ser um sustentável é uma coisa chata, uma coisa que incomoda ou que faz falta, que está fazendo falta para o nosso planeta. Eu entendo dessa forma, né? Porque eu fui criado assim, porque eu me lembro, eu fazia meus próprios brinquedos, desenvolvi isso, essa vontade aí, e acabei sem querer encontrando a palavra sustentável. Então, ok, então vamos falar sobre isso. O que é consciência sustentável? Vou dar mais ou menos uma dica aí do que muito acontece por aí. É um exemplo prático, né? Vamos lá, eu quebrei uma peça, estava vindo, caminhando de uma forma sustentável. O ciclismo é uma forma sustentável de ser, né? Não agride o planeta, apesar que as suas peças serviram, a sua fabricação serviu para agredir alguma coisa anteriormente, que está sendo sanada por muitas indústrias, estão vendo essa forma de tentar resolver a forma industrial e sustentável de ser, né? Como produzir uma peça sem agredir o planeta. Bom, até lá nós vamos usando aquilo que nós temos. Então eu vou só colocar aqui uma historinha, né? Uma questão de atitude que eu tive, que já vem de mim, como eu já falei anteriormente, né? E tentar abreviar toda essa situação. Então eu estava vindo aí pela Marginal e de repente pipoquei com a bicicleta, não sei como não caí, acho que foi uma questão até de velocidade, estava uma velocidade baixa e não vim parar ao chão. Então deu para me parar, mas nossa, fez um estrondo, me assustei bastante, ainda mais numa via meio expressa, que é a Caldeira Filho aqui na região sul de São Paulo. E tinha muito caminhão, muito carro, mas eu vinha pela direita e muita gente já está tendo consciência. Então, bom, então eu estava vindo tranquilo, aí deu aquela pipocada. Quando eu fui ver, o câmbio da minha bicicleta veio parar no chão. Eu falei, nossa, um câmbio, lá um câmbio de bicicleta. E agora, né? Eu não estava contando com isso. Também não estava contando que no câmbio, o que sustentava o câmbio e tal, era um parafusinho. Nossa, o causador da minha situação é um bicho desse tamanho aqui, ó. Que legal, né? Esse parafusinho poderia ser causador de uma tragédia. Por mais que eu estivesse usando a minha bicicleta por 5 anos, eu não contava que essa coisinha aqui poderia causar um estrago. Pois bem, poderia sim causar um estrago, se eu tivesse uma velocidade maior. Por quê? Porque essa ponta aqui, ó, que vocês estão vendo, ela que é a que vai rosqueada nessa parte da bicicleta aqui, ó. Nessa aqui, ó. Essa aqui onde está meu dedo. Ela é rosqueada aqui nessa parte aqui, nesse pedaço de alumínio, nessa extensão toda aqui. Essa rosca era rosqueada internamente aqui dentro. Tá. Poxa, mas não estava preso o suficiente. Não estava preso o suficiente. Porque conforme você vai andando bastante, que eu viajei bastante com ela, ela vai soltando. Também se conta também, não pelo material, que é um aço que dificilmente vai quebrar. Tanto o que aconteceu foi, ela com o tempo foi desgastando a parte de alumínio, onde que ela era rosqueada anteriormente. Então, ela desbastou aqui a rosca que tinha antigamente e veio a causar o quê? A soltura dela. Ela quebrou a corrente, descoisou foi soltando alguns raios e por pouco não causa um acidente maior, que seria a minha saúde.
por Deus, né, eu estava com uma velocidade baixa, e quando ele veio por fim querer soltar, e soltou nesse momento. Eu agradeço, né, por isso. Obrigado. Bom, mas o que é interessante, o que poderia... Essa engrenagem, ela tem uma marca. A marca dela é excelente, é uma marca famosa, das peças de bicicleta, é japonesa, de origem japonesa. Eu falei, poxa, é fabricada lá no Japão isso aqui? Não, isso aqui é fabricado no Brasil. Tá, mas essa parafuso será que encontra em qualquer lugar? Não, não vai encontrar em qualquer lugar por aí não. Olha, ia ser muito caro mandar fazer também. Eu falei, puxa vida, qual a solução que eu tenho? Nossa, será que tem alguma solução? Além de ter estragado, espanado a rosca do quadro da minha bicicleta e do câmbio aqui. Essa peça aqui é o câmbio dele, né? Poxa vida, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu vou perder R$90 e ainda poderia estar comprometido o meu quadro. Então, como eu já tenho comigo essa questão de tentar aproveitar uma boa ideia, eu parei num cidadão, um senhor aí, que tem 15 anos de experiência, uma bicicleta pequena, humilde, né? Um senhor muito bacana. E ele chegou assim e me deu uma luz e falou assim, olha, você pode fazer um outro parafuso com outro roscamento maior para a gente tentar suprir o que foi desbastado, porque é o quadro de alumínio, isso é possível, e você me trazendo esse parafuso aí, ou o câmbio montado, a gente dá um jeito. Bom, aí eu teria que ter uma solução para isso, né? Eu falei assim, como que eu vou trocar esse parafuso, sendo que esse parafuso ele tem uma cavidade, que é para um embuchamento. Então tinha uma presilha de pressão aqui. Eu falei, nossa, o japonês pensa em tudo, né? Quase tudo. Né? Só não pensava que poderia ser um pouco maior, né? Bom, no mercado, por incrível que pareça, num lugar certo, numa casa de parafusos, num lugar que tenha mais movimento, que tem certas casas que são especializadas, e isso a gente só encontra na área central. Mas nós encontramos um parafuso semelhante, de fabricação nacional, e o custo dele é R$2. Bom, através do meu outro conhecimento, eu tenho um companheiro meu que ele é torneiro mecânico e estava bem no meio do caminho da situação lá, e comprei o parafuso fabricado aqui, que tem um custo de R$2. Fui buscar ele, gastei R$3 de condução, eu tinha que fazer alguma coisa mesmo, então ficou por isso mesmo. Nesse trajeto, eu ia com a bicicleta, acabei indo de condução, R$3, mais R$2, R$5. E pedi para esse meu amigo fazer esse sulco aqui, essa cavidade, para poder colocar presilha de pressão. Pois bem, R$5, mais serviço torneiro, no parafuso, que ele não cobrou, porque um amigo meu se cobrava também. Deu um cafezinho, R$5, ele foi para R$10. Mais o serviço do mecânico, R$10, R$20. Eu iria talvez perder uma bicicleta, que demorou 2 anos para eu encontrar esse quadro maravilhoso, antigo. Não vou falar de marca, pronto, não vou falar de marca. Mas senão eu vou entrar na guerra das marcas, hein? Então, acabei colocando nesse quadro maravilhoso, que eu não queria perder ele, por mais que eu tivesse panado, ainda tinha a opção de soldar um alumínio em volta, também poderia me encarecer um pouco o trabalho, ia dar um pouco de trabalho, mas ia ter o mesmo resultado, um resultado significante para mim. Aliás, que talvez eu não ia poder colocar um parafuso semelhante ao fabricado pelos japoneses, nipônicos, mas um parafuso fabricado aqui pelos brasileiros. Então, eu consegui suprir essa necessidade, ele fez a cavidade para mim. Montamos com parafuso feito aqui, ó, feito no Brasil. A cavidade de pressão deu certo e o parafuso entrou no rosqueamento através de um outro, foi refeito a rosca novamente no alumínio, com base no alumínio, não danificou o quadro e ele ficou melhor do que a encomenda. Tá presinho, ele tá aparecendo um pouquinho a coisa aqui, mas ele não tá atrapalhando em nada a embreagem e serviu. Bom, fora o custo da peça, que custa R$90, o quadro que eu ia perder, que eu paguei mais 150, na média, na faixa,
Eu gastei somente R$ 20 para repor a peça e não agredi nada. Somente energia elétrica que foi usada aqui. E um parafuso no mercado que é fabricado aqui, que custa somente R$ 2. Nosso aço é espetacular, né? Não tem comparação com o aço japonês, mas é a mesma coisa, né? Se for colocar no mesmo caminhão, é a mesma coisa. Então tá aí. É uma atitude sustentável? Sim, se eu